estava tendo naquela hora. Porque é importante que todos nós saibamos que o Senhor avisou Moisés que o tempo dele já era fim. Olha, Moisés, todos irão entrar, você não. Por quê? Ah, não, porque eu vou ficar aqui sozinho enquanto todos entram. Não, porque era chegada a hora da sua morte. Então, quando Moisés vai para esse último encontro, ele já está sendo preparado e o Senhor já o avisou que estava chegando a sua hora. E qual é o sentimento de alguém que é avisado sobre o final da sua vida? Somente um grande homem de Deus pode entender que este é o momento de que o Senhor estava o recompensando por toda essa trajetória de vida até nesse momento. Parece que, se nós colocarmos no lugar de Moisés, eu fui me colocando no lugar de Moisés. Aquela última caminhada, não poderíamos dizer nem o último encontro aqui, a última caminhada solitária, até então estava sempre rodeado de todas que ali estavam, do povo de Israel. Essa última caminhada, eu disse, se nós estivéssemos no lugar de Moisés, qual seria o nosso sentimento naquele momento? E somente alguém que serve a Deus, que está na presença do Senhor, pode entender que este é o momento chegado e que é o momento da recompensa. Tanto é que o Evangelho, nós precisamos ter grande preocupação na pregação do Evangelho e de nunca fugirmos do que é o verdadeiro Evangelho, que é a salvação. Porque as pessoas hoje começam a banalizar o Evangelho, a palavra do Senhor, colocando recompensa para este mundo. O que acontece na vida de Moisés é totalmente ao contrário. Ele pode vislumbrar a glória da terra, porém, o Senhor já havia colocado para ele que ali se findava a sua vida. Ou seja, aquilo ali era o vislumbre da terra. Na simbologia, entendendo, você vai ver tudo isso, mas o que eu tenho para você é a visão do futuro, que é muito mais importante do que você entrar, é o que eu tenho preparado para ti. Agora, meus irmãos, dentro da simbologia da terra prometida, quando nós falamos então dos céus, Moisés já estava entrando no momento que ele estava aproximando a sua morte, e ele entendeu isso. Por que não houve, naquele momento na vida de Moisés, certamente que não existe aqui detalhes na palavra, dizer do sentimento que Moisés teve naquela hora, quando foi avisado que ele não entraria. Por quê? Porque a terra prometida já estava no coração dele, e ele entendia que era o plano de Deus na sua vida, e ele, como um homem visionário, já estava visualizando, vislumbrando o futuro, que é a salvação em Jesus. É assim que acontece com quem serve a Deus. Agora, precisamos entender, irmãos, e se nós tivermos a nossa preocupação, ela for com o Evangelho, que mostra recompensas aqui neste mundo, nós estamos tendo voltando contra a palavra do Senhor, e isso se torna um perigo para muitas igrejas hoje. Então eu fico feliz que a Assembleia de Deus tem mantido raiz no sentido de pregação. Um povo que prega, e às vezes nós vimos aí muitas igrejas surgindo, porque diariamente surgem novas igrejas, e as pessoas ficam daqui para ali, mas buscando o quê? Buscando glória terrena, buscando bênçãos neste mundo. Se fosse assim com Moisés, ele estaria desesperado, e talvez no meio daquela caminhada, que ele estava subindo para o encontro com o Senhor, ou seja, da salvação da sua alma, ele teria voltado ali, talvez nem teria começado a subir. Mas ele entendeu o que é já para o futuro, ele teve uma visão futurista, dizendo que o Senhor tem reservado para mim. Então não é do ponto de vista assim. E vamos ter esse cuidado, porque muitas igrejas hoje fogem daquilo que é verdadeiramente a prosperidade.
no sentido de prosperar, da bem-aventurança, de nós termos uma vida aqui onde o Senhor nos abençoa e que vem de encontro com as nossas necessidades, mas muitas pessoas entendem como esse domínio em relação às coisas materiais, e isso se torna um perigo, questionando até Deus porque que o outro tem e eu não, e não pensando que naquele momento que precisa se ver a diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. A introdução já diz sobre Moisés, um tipo de Cristo. Tanto é que o corpo de Moisés não pôde ser achado, e aqui o comentarista já tipifica como o corpo de Cristo. Veja bem o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que preciosa é à vista do Senhor a morte dos santos. A palavra do Senhor diz ainda em Apocalipse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, porque ali vão cessar os seus trabalhos, e essa lida dessa vida, as dificuldades e as suas obras o seguem. O que mais me chama a atenção nesse versículo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, é que as suas obras o seguem. O que aconteceu na última, então, a morte aqui para o mundo? Nós vemos aí dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. As pessoas estão muito mais preocupadas do que com a morte, de repente a separação, não entendendo o propósito que Deus tem na vida do homem. E às vezes naquele momento de separação as pessoas esquecem do que é principal, que é a salvação. Então somente alguém como Moisés, que nós podemos aqui tipificar como Cristo, e além do que tomar como exemplo para nossas vidas, de como ele enfrentou a morte. A última visão de Moisés. Então Moisés começou com o Senhor e agora ele também terminou. Irmãos, o comentarista já diz nas primeiras palavras aí: começou com o Senhor e agora terminando a sua vida aqui neste mundo com o Senhor. Tem muitas pessoas que começam, até vão pelo meio do caminho, mas não chegam. E que nos chama atenção nesse momento aqui que o comentarista coloca: às vezes combatem o bom combate, mas não consegue acabar a carreira e muito menos guardar a fé. Tem muitas pessoas nessa situação. Eu me lembro, meu pai, uma vez, que ouviu o Paulo Leivas Macalão, ele disse assim: olha, que um obreiro chegou para ele: não, olha, eu estou cansado, eu vou da Assembleia de Deus, eu vou ser crente agora, em casa, chega para mim, eu não consigo essa organização que se chama igreja. Diz que o pastor Paulo Leivas Macalão, ele olhou bem para aquele obreiro e disse: mas você está muito mais perto da linha de chegada do que da saída, e agora você quer desistir? Então nós temos que ter isso em mente, nós estamos muito mais perto de chegar do que de onde saímos. Moisés, ele começou e terminou com o Senhor. E aqui ele subiu o Monte Nebo, no topo da cordilheira, 1.371 metros de altura, para ver a terra prometida e ser sepultado com o Senhor. E nós vamos ver aqui lições sobre a morte de Moisés. Então, somente pode alcançar o que Moisés alcançou, ele alcançou a morte subindo. O que é que nós estamos aqui na igreja fazendo, irmãos? Nós estamos subindo diariamente. Agora, se nossa vida nós não tivermos cuidado, nós podemos estar em descensão, descer. Moisés, o que nos chama a atenção, que para chegar à morte, ao encontro com o Senhor, real da sua vida, verdadeira, porque a trajetória aqui neste mundo estava findando, ele teve que subir. E esta subida para nós, ela é diária. Você já imaginou o que nós queremos, subir aos céus, se nós não estivermos atentos diariamente com a nossa vida perante o Senhor? Ontem eu dava testemunho para uma pessoa que conversava comigo e ficava assim me perguntando sobre o que é pecado, como é o pecado. Eu falei com essa pessoa assim: olha, tudo que você falar, aí você, quando você estiver falando algo, pode ser de procedência mentirosa, de procedência profanando, mentindo, fofocando, caluniando,
aí você vai lá na Bíblia e você olha se você está enquadrando dentro do fruto do Espírito com essas palavras. Aí, se você enquadrar mais na obra da carne, você está vendo, é o pecado. Quando você estiver colocando o olho em uma televisão, que aqui ninguém proíbe que as pessoas tenham uma TV em casa, aí quando você colocar um olho no filme, teve um momento na minha vida que eu já parei no meio do filme e disse, não, é de procedência da carne, obra da carne, então é pecado. Aí tudo na sua vida vai ser assim. Você vai sempre olhando lá, então é obra da carne, é pecado. Então, você tem o discernimento quando você vai para a palavra. Isso que é subindo. Quando você rejeita as coisas deste mundo, o que você está fazendo? Subindo. Quando vem propostas para você e você não aceita porque aquilo é contrário à palavra do Senhor, você está subindo. Agora, quando você faz ao contrário, você está descendo. Moisés, ele subiu. Se ele estivesse descendo, ele não poderia ter esse encontro com o Senhor. E aqui diz, morte a recompensa para Moisés. O que as pessoas... Então, Moisés, ele já sabia, quando ele estava subindo ali, ele já estava sendo avisado dos momentos finais da sua trajetória aqui. Porém, tudo estava começando na sua vida. Para Moisés, a visão que ele teve da morte, então, era como uma recompensa. A Bíblia não registra aqui os sentimentos que Moisés teve naquela hora, que ele viu que era chegada a sua hora. Mas do ponto de vista hoje, muitos veem a morte, têm medo. Nós não estamos falando da separação, que certamente Moisés começou a lembrar de tantos, dos seus irmãos, pensava, vou me separar dos meus irmãos. Eu que conduzi esse povo, essa condução desse povo geralmente gerou tanto amor na vida de Moisés, porque quando nós convivemos, nosso amor aumenta. Aí nós vamos convivendo e vamos aumentando o amor. E Moisés era um homem de sentimentos. Certamente ele começou a lembrar, mas seria bom estar com essas pessoas, ver o sorriso deles, continuar vendo o sorriso, continuar estando ao lado deles. Mas para ele via, chegou a recompensa. Aí tem pessoas que veem a morte como medo, pavor. Tem pessoas que chegam ao cabimento de não pode nem... Eu tenho uma prima que ela fala que nunca viu e não quer ver, porque ela não tem coragem de nem aproximar. Se ela for num velório, o velório estiver, por exemplo, aqui na igreja, já fica de fora. O meu avô, quando faleceu no quarto dela. Porque o meu avô morreu na casa da minha tia, no quarto dela. O quarto nunca mais pôde ser dela, ela teve que mudar, porque ela não queria ficar nem na casa. Aí tem pessoas que têm uma visão da morte. Tem outras pessoas que têm visão da morte como uma solução de problemas. Tem muito crente, Senhor, se for para mim pecar, o Senhor tira a minha vida. Já viu alguém falar assim? Ele não tem coragem, ele não tem ousadia do espírito, ele não tem força, ele é um covarde, tanto que ele quer. Eu já vi pessoas dizendo, eu quero que o Senhor, eu quero ter um infarto, eu quero morrer, até que nem que seja de acidente, mas se eu for ter que pecar e desviar. Se for para me desviar, Senhor, o Senhor tira a minha vida. Tem gente que vê a morte assim, como uma solução para ele não precisar lutar mais. Então é melhor que o Senhor tira. Tem outras pessoas que elas entendem que a morte é o fim de todas as coisas. Acabou. A pessoa chega no momento da morte, pensa que tudo acabou. E aqui diz, Moisés viu como uma recompensa. E o que mais me encanta em Moisés, que ele foi subindo para a morte, para a salvação da sua alma. E ele já tinha até quem o substituía. Já imaginou? Pensa você no lugar de Moisés, Senhor, o Senhor está colocando outro no meu lugar, me levando para morrer. Olha o que é o meu fim. Se do ponto de vista natural, a gente pensava assim, está vendo? Moisés está colhendo o que ele fez. Não, irmãos, ele teve a mais linda colheita que alguém pode ter. Um encontro com o Senhor para a partida para a eternidade. E alguém pode pensar, já teve caso de alguém olhar alguém no caixão e falar assim, está vendo, olha aí, fez tanta coisa, olha aí o fim dele. Pensando que
que aquilo ali, na verdade, é o quê? É um castigo. Tem pessoas que veem a morte como castigo. Aí, olha o que aconteceu, está vendo? O que aconteceu? Tem pessoas que veem a doença como castigo. Não. Nós temos a ordem natural. Agora tem doença que realmente é de origem maligna. Tem doença que a pessoa mesmo procurou, porque ela não cuidou da saúde, ela não teve os cuidados. Deixa um diabético ficar comendo doce toda a vida aí. Ele mesmo está procurando. Mas não vamos ver a morte dessa forma. Então Moisés era a situação mais melindrosa. Tinha um substituto para ele. Ele estava caminhando para o fim dos seus dias. Ele estava solitário. Ali só o Senhor é que poderia ampará-lo. E a sua caminhada foi com o Senhor. Então foi um registro lindo, maravilhoso. Ele não podia adiar aquele momento. E me chama a atenção que na Bíblia nós vimos aí que morte já foi adiada. Mas tudo isso dentro do que o Senhor tinha um propósito. Mas o que acontecia com Moisés aqui, que nós não vimos Moisés pedindo para ser adiada a morte. Ele podia pedir. Será que um de nós pediria assim: Senhor, eu cheguei até aqui, com tanta luta e dificuldade, me deixa entrar. Mas o cântico de Moisés, aqui, Deuteronômio capítulo 34, nós vamos ver palavras de quem verdadeiramente serve o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. E até, vamos ver, não vamos ver a Bíblia sem contexto. Porque tem muitos que vão para a oração, mas eu vou virar para o canto e vou orar para que o Senhor adie e me dê mais 15 anos. Isso é bíblico. Irmãos, nós precisamos voltar e contextualizar. Porque às vezes tem pessoas que vão fazer isso e vão sair fora do propósito de Deus, do plano de Deus. Porque nós fomos orar com uma pessoa e dentro das pessoas que estavam ali orando, falou: olha, eu quero agora fazer a mesma oração, porque a Bíblia me diz, e eu vou pedir para o Senhor mais 15 anos para você que está doente. Irmãos, naquela hora eu não senti desejo nenhum de orar. Não, Senhor, eu quero orar, se o Senhor tiver, faça a tua vontade. Então vamos ter maturidade nessa oração de adiar a morte. Moisés poderia fazer isso. Se você estivesse no lugar de Moisés, você faria? Pedir: não, Senhor, me deixa, só para me ver, pisar lá. Não foi esse o sentimento de Moisés. O sentimento que ele teve foi de missão cumprida. O comentarista diz aqui: cumpri minha missão. Se o Senhor aqui tem para mim, a morte para mim é uma recompensa. Então, para você que não seja um medo, que não seja um estado aí de desespero, que não seja uma fuga dos problemas, mas que o Senhor tem o tempo para todas as coisas. Agora, Moisés olhou então a terra. No pensamento hebraico, olhar era um símbolo de aquisição. Ele poderia então ali olhar e adquirir e entrar. Mas o que nós vamos ver é que Moisés, ele já tinha adquirido, só que ele não ia entrar, mas já estava dentro do coração de Moisés a terra que ele possuía, que nós trazemos como simbologia aqui, que é Canaã celestial, o lugar onde estará eternamente com o Senhor Deus. O tópico aqui 1.2 diz: pessoas especiais deixam marcas indeléveis. O que é indeléveis? Deixam marcas inesquecíveis. Irmãos, aquele povo que tanto murmurou, provocou, entristeceu Moisés. Tanto que nós vimos aqui na última lição que eu apliquei, que eram para ser o que? Meses, foram 40 anos. Ficaram andando em círculo de tanta rebeldia. Aquele povo foi os que plantearam por Moisés. O que nos chama atenção é a atitude de Moisés em relação a não sair fora do plano de Deus para agradar o povo. Às vezes, se ele tivesse agradado o povo, aquele povo não tinha chorado por ele, porque achariam fraco. O povo, nesse momento da morte, reconheceu a liderança de Moisés e quem era verdadeiramente Moisés. Mas, irmãos, vamos aqui meditar. Às vezes nós não podemos deixar chegar a morte de alguém para reconhecer quem ele é, não. Tem pessoas que deixam chegar: mas era tão bom, mas eu gostava tanto dessa pessoa, mas ele nunca demonstrou que gostava, nunca demonstrou que aquela pessoa que verdadeiramente era.
Então, as pessoas verdadeiramente, servos do Senhor, eles deixam marcas indeléveis, ou inesquecíveis. Se nós olharmos aí do ponto de vista aí neste mundo, tem muitas pessoas, personalidades, que deixaram marcas no nosso país, no mundo, devido aos seus atos. Então, as pessoas vivem neste mundo, elas têm que ter um comprometimento com o outro. Porque senão nós vamos deixar marcas, e essas marcas poderão ser negativas. Aquele povo no pranto, porque prantearam, eles fizeram o quê? Aquilo que era para se cumprir, que era os dias de pranto, chorando pela vida de Moisés. Eu imagino que um falava com o outro, relembrando tudo que Moisés tinha falado, agido, da forma como Moisés conduziu aquele povo. Quantos deles não tiveram oportunidade de falar com Moisés, ou criticaram Moisés, e aquela pessoa que talvez fez isso foi o que chorar. É igual na família, tem filhos que tiveram oportunidade tanto de ficar, de conversar com os pais, dar mais atenção aos pais, aí a hora que os pais se vão, a pessoa está aí sofrendo. Pastor Giovanni conta aqui que ele está sempre com a mãe dele, chega lá, vai conversar, sempre ele almoça com a minha mãe, é a oportunidade, porque depois que passar, senão vai passar. Então vamos ter cuidado. Aí aquele povo estava chorando, mas eu imagino que tinha muitos corações ali dizendo assim: mas eu não podia ter falado assim de Moisés, eu não podia ter feito isso com Moisés. E Moisés deixou marcas, assim como muitas pessoas na trajetória neste mundo deixam marcas, e essas marcas são importantes para que as pessoas sigam como exemplo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma das personalidades que mais deixaram marcas nos Estados Unidos, e aí foi dito como uma das que mais deixaram marcas, foi Martin Luther King, quando ele lutou pelos direitos sociais dos negros, das mulheres, e a grande frase, né, eu tenho um sonho, dizendo que é inesquecível o seu movimento em relação em relação ao conceito social, para mudar o conceito social da sociedade americana. Mas que importante. Então são marcas que vão sendo deixadas pelo caminho. Interessante, no esporte aqui no Brasil, eu acredito que nenhum desportista deixou tanta marca como Ayrton Senna. Já viram? Como Ayrton Senna, que aí, toda vez que você ouve aquela música, tá entendendo? Aquela música, o que você lembra? Que ele trouxe alegria para o Brasil. Nas manhãs de domingo as pessoas queriam ver o Brasil ganhando, sendo vencedor com a Ayrton Senna. Ele subia no pódio. Então vão deixando marcas, mas trazendo para a nossa vida espiritual, nós deixamos marca onde nós passamos. Interessante que eu li uma experiência até de um jovem que conta no seu livro sobre relacionamentos. Eles que trabalhavam numa empresa, e essa empresa tinha muitas salas. Na sala dele, cada sala tinha mais ou menos 10 pessoas trabalhando numa multinacional. E até que um dia alguém foi admitido para trabalhar lá, uma jovem, chamada Mary Jane, algo assim. E naquele momento que aquela jovem chegou, tudo começou a mudar naquela sala. Porque a Mary chegava e cumprimentava todos. Bom dia! E chegava e elogiava um e conversava com o outro. E alguém dava atenção a um problema de alguém. E de repente, é próprio de quem tem bom relacionamento, interage bem. Ela ficou ali durante um tempo, durante alguns anos, e teve uma ascensão de cargo. Ela teria que sair daquela sala. Um observador daquela sala, que trabalhava naquela sala, que hoje é o escritor de um livro sobre relacionamentos, diz que quando ela saiu, veio outra pessoa para o lugar dela. E o que se observou? Que aquilo que se diz que ninguém é insubstituível, não se aplicava para aquela jovem, porque ela sim era insubstituível. Nunca mais conseguiram colocar alguém com as características dela, que alegrava o ambiente, tinha um bom humor, ela estava sempre feliz apesar dos problemas, ajudando os colegas. Então começou a descrever o que ela era. E é interessante, vocês já viram essa frase, ninguém é insubstituível. A Moisés não é insubstituível. Não, são pessoas que deixam marcas
que outro não tem capacidade de substituir, às vezes. E nós precisamos aprender a deixar essas marcas. Se aquele nervosinho, iracundo, e cria caso, se ele soubesse das marcas que virão depois da sua morte, ele consertaria enquanto estivesse aqui neste mundo ainda. Então, por pequenas coisas, por detalhes, e nós precisamos entender que Moisés deixou marcas profundas. E quando nós falamos de marcas, nós temos que ter uma autocrítica. Nós temos que fazer uma autoavaliação na nossa vida, as marcas da nossa vida. O que é na sua vida os pontos negativos, para que você possa trabalhá-los, para que eles se tornem positivos e até conciliáveis com a sua atuação aqui neste mundo, para você fazer uma associação do seu comportamento com os outros. E aqueles positivos você vai conservando, porque isso está fazendo bem a você e aos outros também. E se fosse para todos nós avaliarmos aqui, que marcas alguém, quando nos olhasse no caixão, não tenha medo de vislumbrar essa situação, não. A situação de todos. Alguém aqui tem medo de pensar como você estará no caixão? Tem muita gente que diz, olha, quando eu morrer não faz isso, não faz aquilo, me enterra desse jeito, você não vai ver nada, ninguém sabe o que está decidindo. Então, pode parar de tomar decisão depois da sua morte, que as decisões da sua morte você deixa para os outros. Mas vislumbre você, visualize você, essa cena. Quando alguém olhar para você, vamos que você mesmo esteja olhando para você. Que marcas você será que vai deixar? Oh, mas essa pessoa tinha uma palavra tão boa. Essa pessoa não gostava de criar casa com ninguém, não brigava com ninguém. Oh, mas essa pessoa ela vai fazer falta, ela estava sempre na igreja. Porque às vezes tinha pessoas que não vêm à igreja, então, olha a característica, ele está ausente. Oh, mas essa pessoa, ela contribuía com tudo que pedia para ela. Irmãos, vamos nos avaliar. Porque senão vai acontecer que alguém vai olhar para nós naquela hora. Que marcas nós deixaremos? Se nós não deixarmos, está mais fácil alguém não falar, mas pensar, não está indo, mas não está deixando nada para trás, não está fazendo falta, não. Você imaginou alguém? Sabe o que o povo chorou por Moisés? Moisés ia fazer falta. Ia fazer falta. Moisés era um conselheiro, era um homem que oferecia segurança para aquele povo. As pessoas estavam seguindo como líder, mas um líder que oferece segurança. Tinha uma capacidade de adentrar para aqueles problemas todos e resolvê-los. Moisés era aquele que falava diretamente com Deus, os outros precisavam de Moisés para fazer isso. E Moisés era o que falava direto com Deus. Já imaginou perder alguém assim? O povo tinha que chorar mesmo. Não tinha outra solução, não. Mas que marca mais firme em você? Que marca você acha que você tem que é algo louvável? Cada um pensa em uma marca. Vou fazer uma aula dinâmica. Que marca na sua vida você acredita que é louvável? Ou seja, que pode fazer falta. Aí você pensa, não, mas eu tenho que ter o quê? Eu não posso também ter a soberba de dizer, não, nós estamos numa crítica, autoafirmação sobre nós podemos dizer, não, eu sou boa nisso. Sou boa nisso. Vou bem nisso. Eu acho que eu sou uma pessoa dinâmica. Eu acho que alguém, quando olha para mim, nossa, mas é uma pessoa dinâmica. Eu tenho uma força, assim, que eu saio de um problema e falo, não, isso não é nada não, vamos para outro. Sou uma pessoa dinâmica. Que marca, pastor Giovanni, irmão, acha que a pessoa poderia olhar para mim? Difícil só pensar mesmo. Tá certo. Jane, que marca você acha que ia fazer falta? Eu sou muito extrovertido e brinco com todo mundo, e sou alegre, tudo aí. Irmão Roberto, o que o irmão acha que ia fazer falta, irmão Roberto? Eu tento ter amigo das pessoas. As pessoas, vamos ver mais algumas pessoas aqui. Vamos ver.
O que você acha que ia fazer falta aí para o seu esposo, se você... O que ia sentir? Não, essa pessoa não... Ele? Eu gosto muito de ouvir as pessoas e aconselhar elas. Ia fazer falta alguém que é ouvinte. Vocês entenderam? Tem coisas em nossa vida que vai fazer falta. Agora, eu não vou fazer isso, irmãos, porque aqui eu estou achando que é antiético. O que as pessoas iam olhar para você e iam falar, nossa, mas essa pessoa era assim. Essa pessoa gostava de uma confusão, essa pessoa... Então, tem marcas na nossa vida que nós temos que conservar. Moisés foi lembrado pelas marcas dele. Por que o povo pranteou? Porque começou a sofrer, falou, nós perdemos. Perdemos um grande líder, perdemos um homem talvez que ouvia as pessoas, perdemos um homem que tinha ali a paciência e a atenção quando alguém chegava. Como o pastor Giovanni, não é? Porque às vezes tem algum pastor que você vai falar com ele, não, aí você já tem medo, você já tem. O pastor Giovanni, pelo menos, é o sentimento que nós temos. Não, pode lá falar com ele, que ele vai te ouvir, ele está ali tranquilo com a palavra pastoral. Ali, Moisés certamente fez falta como amigo. Agora, tem pessoas que deixam marcas, todos deixam marcas. Agora, tem pessoas que as negativas superam as positivas. Né? E depois, a segurança da morte. Irmãos, quantas pessoas aqui, o comentarista até diz, estão envolvidos com trabalho, entretenimento, tanta coisa na vida. E eles esquecem que esse momento vai chegar e que sua vida dedicada totalmente a Deus ficou em segundo plano. Às vezes a vida com o Senhor ficou em segundo plano. E isso na nossa vida, irmãos, é muito importante nós atentarmos para isso. Atentarmos para uma vida na presença do Senhor, porque nós vamos estar envolvidos com tantas coisas aqui neste mundo, e depois nós vamos entendendo que vai passando o tempo, e nós não percebemos o que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Um pastor, também escritor, ele diz que quantas pessoas, quantos corpos estão indo para o túmulo, esses corpos poderiam ter dedicado tanto à obra do Senhor, no dinamismo, na força, no vigor, da juventude, não só da juventude, da idade adulta, da velhice, como aqui nós vamos ver a idade de Moisés, com essa idade, subindo este monte, com o amparo do Senhor. Agora, Deus não conhece nossos dias, mas Ele sabe o fim. Deus conhece nossos dias, Ele sabe o fim deles. E nós precisamos entender que Ele tem essa chave, e nós não podemos ficar neste mundo gastando o nosso tempo com aquilo que não agrada a Deus. Eu tenho tido muita preocupação em tudo que não agrada ao Senhor, estar longe de tudo isso, estar voltado para o Senhor, longe de nós, ficar colocando os nossos olhos naquilo que não agrada ao Senhor. Salmo 119, em uma versão diferente, o salmista diz: Senhor, trace uma linha para que eu possa pisar só nela, e nem para a esquerda nem para a direita. Então, quer dizer, uma linha é aquele caminho totalmente retilíneo, é para o Senhor esticar uma linha, e eu vou pisar só na linha, meus pés não podem sair fora dessa linha. Então, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos, tudo que nós colocarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, nós temos tudo, porque o final vai chegar. Tem pessoas que vivem este mundo não pensando que vai chegar o momento final. E a segurança, será que Moisés estava seguro? A morte para Moisés era recompensa, era segurança, era o encontro com o Senhor. Para muitos a morte só se baseia, tem medo da morte só por causa da separação. Nós neste mundo somos colocados, e o Senhor que conhece todas as coisas vai dirigindo nossas vidas. E quando tem pessoas que pensam que sobre a morte, tanto é que eles, ao ver um ente querido, alguma situação assim que todas as famílias passam, as pessoas se agarram
aquela situação pensando que a pessoa está ali ainda. Você já viu o comportamento de alguém que verdadeiramente serve ao Senhor? Não vamos para o comportamento de quem não serve. No momento de um velório, eu fui em um velório, uma colega minha de trabalho, que o pai faleceu, muitos anos atrás. Quando eu cheguei na porta da casa, ela falou bem, ela quase que gritado, aos gritos, do desespero, a gente, né, entende que as palavras de quem verdadeiramente não conhece, não tem uma comunhão com o Senhor. Ela olhou bem para mim na porta: Iriselma, olha o que Deus fez comigo, eu não mereço esse castigo, tomando aquilo como um verdadeiro castigo. Será o que eu fiz para ter esse castigo agora, meu pai num caixão? Essa foi a cena, essas foram as palavras dessa pessoa que eu ouvi, e que não saíram da minha cabeça, e que depois eu tive a oportunidade de dizer para ela, porque alguém que vinha sofrendo há tanto tempo com uma doença, ficava hospitalizado em casa, no hospital, e a gente vê a cena de alguém assim. Nós podemos ver a diferença num velório de quem serve a Deus. Então não vamos escandalizar ou dar mau exemplo nos velórios, não. Tem pessoa, na hora que o corpo vai sair, abraça com o corpo, não vai não. Já teve caso de pessoa jogar lá na cova. Se jogar, não vou deixar aí não. A pessoa está agarrada ali, só a matéria, não entendendo o que é isso. As pessoas vão chorar a separação, a dor da separação é uma dor tão profunda que inexplicável, que não tem palavras ali que conforte. Às vezes nós vamos aos velórios e nós confortamos as pessoas, oferecendo ali uma palavra, mas não há conforto. O tempo ali vai indicar, e precisa-se ter o cuidado, porque tem pessoas, às vezes, dando muito mau exemplo na hora ali do velório. Agora, ali é o culto, e neste culto as palavras ali são confortadoras também para a pregação do Evangelho. Ali, tanto é que nós vamos ver no culto os cânticos, as pessoas cantando. Se tem algo que eu acho bonito em um culto, é ali quando há o louvor. Sabe por quê? Porque ali mostra para aquelas pessoas que aquele é o motivo de nós estarmos também cantando ao Senhor. Canto, adoração, exaltação. Agora, alguém já me fez essa pergunta: eu posso ir não no cemitério, levar flores no dia de finados? O que vocês acham, irmãos? As pessoas lá, dia 2 de novembro, né? Tem pessoas que gostariam de ir ao cemitério e quero ir lá. Tem alguém aqui que vai? Vamos que tem um dia, um momento aí, comemora-se no Brasil, é feriado, finados. Nós não temos uma cartilha de não e sim da igreja para que a pessoa pode ou não fazer. Devo ir, não devo ir. Nós estamos mais para aquela palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas não me convém. Agora você vai ali, você vai ver um local cheio de velas. A pessoa às vezes até quer enfeitar no bom sentido, mesmo sabendo que a pessoa não está lá, manter um túmulo limpo, até enfeitar ali para que os visitantes, para que seja um lugar bonito ali. Ninguém está te proibindo disso, porque a intenção é que é o problema. A intenção lá, vou ali acender umas velas para que a pessoa possa então ser purificada. Então, a intenção. Às vezes, quando tem outros enterros, quando a gente vai no cemitério, eu sempre passo lá para ver o túmulo dos meus avós, onde eles estão enterrados, está tudo certinho, limpinho, mas nunca pensando que eles estão lá, porque eles dormiram no Senhor, encontraram com o Senhor. Então, ninguém está proibindo. Eu não gosto de cemitério, não vou no cemitério. Acredito, o que o irmão acha, pastor Giovanni, que naquele momento de dia 2, parece que as pessoas mais idosas estão lá. É o que você está dizendo, a questão é a intenção, né? A pessoa, por exemplo, para nós sabemos que não tem significado nenhum, mas isso é errado, né? Errado, totalmente errado. Exato. Eu acho o seguinte: as pessoas às vezes sentir saudade, assim, de querer assim, estar perto, pelo menos com um consolo, né? Mesmo sabendo que está com o Senhor, que está na glória, está tudo organizado,
Isso, ficar ali um pouquinho, pensando, né? Lembrando as coisas boas ali, às vezes até como um paliativo, assim, né, daquela saudade, eu não acho errado, não é? Não tem nada. Isso, não precisa de ter esse medo, né? Você achar que é pecado, né? Eu não vejo assim. Agora, quando a pessoa vai para idolatrar, para pedir, para interceder por filho que está difícil, que tem gente que pede, né? Ó, você intercede por nós, que a coisa que está difícil. Outra hora vai para queimar a vela, que está no purgatório, para passar para a alma dele, isso é errado, não é? Mas se a saudade aperta, em um determinado momento, a pessoa quer sentir um pouquinho ali uma lembrança, eu não vejo pecado nisso, não. Mas nós estamos falando sobre isso para nós chegarmos onde chegamos. Tem pessoas que eles vão idolatrar aquele lugar. Vai ter que pedir, aquele é o lugar para ele que ele idolatra. Aqui em Itaberaí tem uma pessoa que até caso de riso, porque eu sei, porque é uma pessoa próxima, amiga da minha mãe, de infância, e ela já esteve na nossa casa falando, não, amanhã eu não posso, que amanhã eu vou cantar parabéns, aí leva as coisas, leva até um bolinho, e põe lá no túmulo, e vão cantar parabéns, que amanhã é aniversário. Ou amanhã, no tal dia, aniversário de casamento nosso. Aí a pessoa vai lá para o cemitério, visita várias vezes, fica lá, vim aqui comemorar com você, aí fala o nome da pessoa, o nosso aniversário de casamento. E assim por diante. Então, pessoas que estão fazendo errado. Isso aí já é demônio. A pessoa fica presa ali. Quando a gente vê muita pessoa que é ligada ao espiritismo, que realmente ainda tem mais forte esses sentimentos. Eu lá em Goiânia tive pessoas que eu visitava, tentando libertar desses demônios, né? Tentar levar para a igreja, mas não desprendia. Você chegava na casa cheio de retrato da pessoa para todo lado, vela queimando, flores, visitando o cemitério, a pessoa não desliga dela. Então isso aí realmente é um espírito maligno que está ali para arrebentar com a vida deles, da família. Então, certo, aí fica explicado, para nós estarmos atentos. Ninguém está proibindo você de ir lá no cemitério, não. Está lá o túmulo, mas você sabe que ali não está. Porém, você tem que ter o cuidado até de fugir da aparência. Se no dia 2 aquelas pessoas todas vão lá, com pelo menos boa parte, com esse objetivo, dessa forma, então é bom você fugir, né? Aí, explicando sobre a morte, que as pessoas estão lá para entender mais sobre a morte. Então aí, vamos ter cuidado. Ninguém está te proibindo. Não vou no cemitério, porque isso não é coisa, isso. Não, você pode ir até lá olhar o túmulo, e as lembranças podem vir à tona, mas tenha cuidado. Moisés, então, ele teve a visão panorâmica daquela terra. Agora, a mensagem da vida vitoriosa de Moisés. Primeiro tópico nós passamos. Uma pessoa que deixou marcas, via a morte como recompensa, e estava seguro na hora da morte. E quando nós vimos aqui a mensagem vitoriosa de Moisés, nós vamos entender que ali o povo pranteou, sabe por quê? Eles fizeram uma leitura correta de quem era Moisés. Sabe o que vai acontecer conosco na hora da morte? As pessoas vão fazer leitura sobre a nossa vida. Quem nós fomos. Olha o cuidado que nós temos que ter. Tudo aqui que nós falamos, tem pessoas que vai lembrar naquela hora. Mas essa pessoa era desse jeito. Essa pessoa era assim. E aqui, Moisés, um jovem de 120 anos. Mas jovem de 120 anos? Poderia o autor ter errado e colocado assim, o certo seria Moisés, um velho de 120 anos. Não, mas aqui colocou Moisés, um jovem de 120 anos. Sabe por quê? As suas forças estão renovadas no Senhor. Quando Moisés chegou naquele momento para a terra prometida, ele não estava avistando a terra, ele estava à beira, ele estava num ponto, embaixo de um monte chamado Nebo, e esse monte ele teria que subir 1.375 metros para ficar no cume do monte, e ali ter um encontro com o Senhor. O Senhor é que deu a ordem para que ele subisse. Veja bem, isso traz como simbologia para a nossa vida que a ordem do Senhor é para subir e não para descer.
E Moisés ali, ele poderia ter chamado alguém, me leva até o cume do monte, eu já não tenho forças. Não foi assim. Moisés teve uma caminhada solitária, mas entendendo que o Senhor estava ao seu lado. Irmãos, tem momento na nossa vida que ninguém pode estar conosco. Ninguém pode nos ajudar. Ninguém pode estar ao nosso lado. É só nós e o Senhor. Então, por que não confiar nele? E quando ele chegou ali, no cume daquele monte, então de idade avançada, como que vocês acham que Moisés chegou em cima daquele monte? 1.375 metros. Será que ele chegou cansado? Quem tem 120 anos, certamente não foi fácil subir. Ali não era um milagre, ele não pegou e voou, não. Ele foi caminhando. Mas o seu cansaço se renovava pela presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender isso diariamente na nossa vida. Essa vida aqui é de cansaço mesmo. A subida para o céu não é fácil. Só que ele estava sendo renovado. A força do Senhor nos renova. Então não amanhece lá na sua casa e você começa, nossa gente, mas eu não estou tão cansado. É tanta luta, é tanto isso. Não, se renove. Nós precisamos ser renovados diariamente, diante dos obstáculos, diante das situações adversas. E aqui, diante desse renovo, nós vamos ver que, apesar da idade, Moisés conseguiu chegar até lá. Eu queria saber, irmão, se Moisés parou pelo caminho, se Moisés chegou lá em cima do monte. Cheguei. Certamente que os seus anos já eram de cansaço mesmo, mas ele sentia renovado, que ele tinha um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, nós chegamos até lá. Então Moisés, ele tinha o espírito jovem, ele era renovado, e o seu renovo vinha do Senhor. Então ninguém pode pensar, eu imagino que não sei se naquele momento foi um ato milagroso da parte do Senhor, sobrenatural, para que Moisés subisse e não cansasse. Porque a Bíblia está aqui relatando, o que aconteceu foi a subida do monte, com mais de 1.000 metros. E Moisés não estava sendo amparado por ninguém mais jovem. Se eu fosse Moisés naquela hora, eu diria, Senhor, eu preciso de alguém me ajudando, que eu posso cansar até lá, e aí? Mas ele se sentia renovado pelo Senhor. Certamente que o cansaço, ele era trocado pela renovação de chegar onde ele precisava chegar. Já viu como nós temos o objetivo? Eu renovo as minhas forças. Tem pessoas que estão procurando, pensando só nos obstáculos. E Moisés então subiu. E essa subida foi como de um jovem. Certamente com a idade de 120 anos se cansa mesmo. Não foi fácil chegar. Mas renovado pela presença do Senhor, renovado espiritualmente, ali ele chegou. Será que na sua vida como está? Você está sendo renovado no dia a dia? Ou você já está cansado? Moisés, se ele estivesse tremendamente cansado, sabe o que seria? Vou subir não. Essa é a ordem do Senhor, mas não vou subir não. Subir mais de 1.000 metros, às vezes nós não vislumbramos o cume do monte, sabe por quê? Lá no alto, porque nós nos cansamos. Nós estamos aí apagados, apáticos, desanimados. E esse desânimo nos impede de receber a bênção. Moisés estava indo ao encontro da maior bênção que o ser humano pode receber. E ali ele subiu. Eu não sei como ele chegou até lá, porque fisicamente, certamente ele estava cansado, mas espiritualmente renovado. Assim também é a nossa vida. Aqui é para nós termos cansaço, doenças, tristezas, angústias, mas o importante é que nós estejamos renovados. O nível de vida vivido por Moisés. Qual era o nível de vida vivido por Moisés? Era de plena comunhão com Deus. Sabe qual era o nível de vida vivido por Moisés? Era um homem profundamente íntimo do Senhor. Uma ordem do Senhor era devidamente à risca acatada. Moisés se renovou ao subir o monte. Por quê? Porque a comunhão, ela estava acima do cansaço, acima da idade. Assim tem que ser a nossa vida também. Quanto mais anos passam, mais de crente tempo temos, nós precisamos sentir renovados a cada dia.
Às vezes alguém, quanto mais tempo passa, vai desanimando pelo caminho. E aqui, o nível de vida vivido por Moisés, aqui está o comentarista diz sobre nas esferas do nível espiritual, mas o que nós podemos entender aqui, o que mais aconteceu na vida de Moisés, era a sua trajetória o levou até lá. Ninguém, quero chamar a atenção de todos os alunos da escola dominical para isso. Você, às vezes, quer um nível de vida em 7 dias de campanha. Você quer alcançar um nível de vida de comunhão com Deus, de intimidade, em 30 dias, e fiz uma campanha, estou renovado. Tem pessoas que só, aí depois de uma semana, ele já começa a cair, ele já começa a descer. Essa trajetória toda de vida, desde quando Moisés viu lá, ou seja, na escravidão do Egito, tudo isso ele foi mostrando íntimo do Senhor. Irmãos, estejam atentos a isso. Ninguém pensa em intimidade, comunhão, só em um momento, irmãos. Tem pessoas, se não tivermos cuidado, mas estou crente demais, estou fazendo uma campanha, irmãos, não. Tem pessoas que chegam ao cabimento de dizer assim, hoje eu aceitei Jesus de novo, eu não era crente. Aí anula todo o tempo que passou. Tem pessoas que ele vem num culto, e o culto está muito abençoado, ele fala que aceitou Jesus naquele dia, ele anula tudo. Eu conheço uma pessoa que fala, não, aceitei Jesus hoje de novo, eu sou outra pessoa. Não, desde o momento que nós conhecemos o Senhor, nós estamos caminhando para ser outra pessoa. E aqui diz, então, qual que era o nível de vida de Moisés? Profunda comunhão, profunda intimidade. E se alcança com o tempo, do dia a dia, em oração, em jejum. E agora, o sepultamento de Moisés. O que aconteceu? Ele subiu, nós estamos aqui. Mas essa parte é uma parte importantíssima para os irmãos entenderem. Ele subiu ao monte, 1.375 metros, e lá ele ficou. Ele foi só. Quando ele chegou lá, ele já foi ao encontro do Senhor, porque o Senhor já tinha avisado para ele, que ele não veria a terra prometida. Ele já sabia que ali era o momento da sua morte. E ali, o Senhor findou os seus dias, ele passou para a eternidade, e ele foi o único na Bíblia que o Senhor mesmo fez o sepultamento dele. E o sepultamento dele não teve velório para ninguém chorar, o povo chorou o seu corpo. E como que aquele povo que tinha ficado lá embaixo ficou sabendo que Moisés tinha morrido? Quem voltou para avisar o povo da morte de Moisés? Porque não tinha ninguém. O Senhor pegou o corpo, alguém diz até que escondeu, não sepultou para não ser adorado. O povo estava tão arrependido do que tinha feito com Moisés, que o povo ia prestar culto e adoração a Moisés para arrependimento do que tinham feito com ele. Quem voltou para avisar? Quem falou? Eu imagino que passaram alguns dias, eu estou imaginando, não sei se Josué, se Caleb, ou se eles mandaram alguém, vai até lá, Moisés está demorando, e nós não sabemos o que aconteceu. Eu imagino que alguém foi, não viu nada. Aí desceu, a Bíblia não relata isso, nós estamos contemplando o momento. O doutor falou, não tem corpo, não tem ninguém, porque passaram alguns dias, certamente falaram assim, será que Moisés não está lá em cima morto? Não. Nós estamos no fim de Deuteronômio, capítulo 34. Quando nós vamos para o livro de Josué, é que nós entendemos. No primeiro capítulo de Josué, nos primeiros versículos, o que o Senhor diz para Josué? Moisés, meu servo, é morto. Sabe o que o Senhor afirmou isso para Josué? Que até naquela hora Josué não sabia o que tinha acontecido ainda. Moisés, meu servo, é morto. Morreu. Ficaram procurando o corpo? Ficaram, porque eles queriam um momento para adorar. E por isso nós estamos falando de cemitério, o perigo. Pessoa ter o corpo lá, as pessoas ficam adorando. E nós temos que entender que é o corpo, é igual num caixão, ninguém fica adorando aquele corpo, tenta levantar a pessoa, e vamos fazer isso, não. Então, o que o Senhor disse para Josué? Moisés, meu servo, é morto. Ali Josué viu, então, não adianta procurar mais o corpo, que o Senhor é que sabe, cadê? E até hoje não se sabe onde é que foi sepultado, onde é que o corpo de Moisés está. O único sepultamento que o Senhor fez, e quem velou o corpo de Moisés foi só o Senhor, não tinha ninguém para velar.
Sim, nunca mais será visto alguém como ele. E o tópico 3, da glória transitória à glória permanente. Moisés morreu de forma ímpar, ele foi informado da sua morte, o que ia acontecer? O ministério do Espírito é mais excelente que o ministério de Moisés. Irmãos, sabe por que Moisés, o Senhor falou assim, contempla Moisés, a terra de Efraim, a terra de Dan, de Naphtali, de Judá, pode contemplar tudo, mas tu não adentrarás a esta terra. Sabe por quê? O Senhor naquela hora queria dizer para Moisés assim, isso aqui tudo é transitório, o que vale mais é a glória eterna. E eu acredito, pelo que nós estamos conhecendo de Moisés, que Moisés não desejou aquela glória de entrar naquela terra, mas desejou muito mais estar com o Senhor eternamente. Será que o seu desejo é a glória dessa terra? É a glória neste mundo? Muito mais, certamente, que o coração de Moisés, o anseio era pela glória eterna. Porque aqui o comentarista diz, o ministério do Espírito é mais excelente do que o ministério de Moisés, porque o ministério do Espírito é a glória eterna, e naquele momento Moisés poderia adentrar a terra prometida, mas poderia só para a glória terrena, ver tudo aquilo e dizer, eu cheguei até aqui. Isso era para que ninguém glorificasse Moisés também. Um dos motivos Moisés poderia ser glorificado é entrar naquela terra e dizer, Moisés, se não fosse você, nós não tínhamos conseguido chegar até aqui. Moisés não poderia ter a glória, porque a glória é para o Senhor. E o Senhor diz, a minha glória não darei a outra. O ministério de Moisés era uma figura do que há de vir. As conquistas de Moisés é para os que haviam de vir, que somos nós. Não era conquista para que eles fossem glorificados. Então nós não podemos pensar nas proezas de Moisés, nos milagres realizados por Moisés ali, naquela trajetória. Nós vamos ver que não é isso. Tudo aquilo ali era transitório. Nós temos que pensar no que é depois, no que vem depois. Irmãos, não vamos olhar para alguém que ora e o Senhor cura, e o Senhor faz milagres. Não vamos olhar para um pregador, para que o Senhor possa naquela hora atuar. Por quê, irmãos? Isso tudo é transitório. Nós temos que olhar para o Senhor. Eu fui pregar em uma igreja alguns dias atrás. Quando eu acabei de pregar, a pessoa estava visualizando a minha pessoa como alguém que fala a palavra do Senhor, alguém diferente, alguém especial, do que a própria pessoa que serve a Deus, que nós não somos diferentes. Quando eu terminei o culto, veio uma pessoa abraçar comigo, irmã, me abraça para essa glória passar para mim, ora por mim. Naquela hora, sabe qual foi o meu sentimento? Eu segurei na mão da irmã e disse assim, não, irmã, você vai para a sua casa e você ali vai orar, vai dobrar os seus joelhos, Senhor, me dê a bênção. Eu estou na unção, eu estou em oração, que o Senhor me manda dizer isso para você. Você está confiado. E sabe que o Senhor me deu discernimento naquela hora? Que aquela pessoa ficava só andando atrás dos outros para poder pegar o que os outros têm. Assim, irmãos, não é isso. Nós temos que entender que as pessoas também que são usadas, elas são humanas. Moisés teve que ser escondido do seu corpo devido à glória transitória. Se Moisés tivesse ali adentrado a terra prometida, geralmente toda hora alguém batia nas suas costas, Moisés, se não fosse você, não estaríamos aqui. Moisés, olha, isso aqui nós devemos a você. A glória do Senhor teria sido para Moisés. E nós voltamos para a palavra do Senhor, o Senhor diz, a minha glória não darei a outrem. Mas nem a Moisés, que teve um chamado específico, que sofreu tanto, nem a Moisés, nem a ninguém. Então é isso. Você já viu que existe uma cena assim, a pessoa vai pregar numa igreja? Aconteceu isso comigo, eu estou contando para os irmãos aqui, pastor Giovanni, que eu fui pregar numa igreja aqui recentemente, e quando terminou o culto, veio alguém correndo para o meu lado, mas eu tive discernimento espiritual na hora, que era algo que não vinha da parte de Deus. A pessoa me abraçou, deixa eu te abraçar para essa glória passar para mim, ora por mim, irmã. Eu segurei a mão da pessoa e disse, não, você vai orar na sua casa. Nós dois estamos no mesmo patamar, irmã, neste mundo, buscando a Deus e fazendo tudo para servir a Deus. Então as pessoas começam a buscar a glória aqui. A glória transitória não. O ministério de Moisés era uma figura do que há de vir. Se ele fosse para o momento, e se não tivesse sido como o Senhor o fez, a glória teria sido para ele. E devemos brilhar com o rosto descoberto, que está dizendo aqui no último tópico. Brilhar com o rosto descoberto. Irmão, você sabia que todos nós temos
máscara e ela tem que cair? Quantas pessoas comentam, Varley, aquele tipo de provérbio que as pessoas já falam, tão popular, olha que aquela menininha tinha um pai obreiro e falou, se meu pai fosse assim na minha casa, não é assim, Varley? Nem vamos citar isso que as pessoas dizem, mas tem que cair, tem que ser com o rosto descoberto, senão vai ofuscar o brilho. Tem pessoas que então tem que manter aquela máscara. Irmãos, e ninguém pode enganar todos o tempo todo. Então é melhor nós sermos o que nós somos, reconhecer as nossas fragilidades, tentar corrigi-las. Foi tão interessante o que você falou, eu contei aqui, até conto que às vezes tinha uma pessoa aqui que não sabia, mas eu contei, todo mundo aqui riu até, eu gosto de contar esse episódio que aconteceu na minha vida. Aqui ia mudar uma bombeira para Itaberaí, 2 anos atrás, e ela foi lá com a menininha dos 3, 4 anos de idade. E quando ela chegou para falar comigo, ela veio aqui, que ela vinha lá de Acreúna. E ela até chegou a não mudar para cá, depois não deu certo, ela foi transferida para outro lugar. E ela veio com a menininha. E chegou na minha sala ali, conversando comigo, conversando, e veio falando que queria uma vaga, queria estudar aqui e tal. Quando ela começou a falar, eu já interpelei, já entrei no assunto, falei, olha, não tem, e comecei a falar em cima, não ouvi. A menininha olhou bem para mim, falou assim, por que você não ouve a minha mãe? Eu aprendi naquela hora, nunca ninguém me ensinou tão grande lição de vida, que eu digo assim, até de liderança. Eu queria responder para ela, mas não respondi não, dizer, sabe por quê? Porque eu estou errada, porque eu estou falando demais, é muito melhor ouvir, porque eu não estou atentado porque a Bíblia diz que é melhor ouvir. Entende isso, nós precisamos deixar cair, ver onde é que estão as nossas máscaras, os nossos erros, para brilhar. E lá em cima é que se vê tudo. Lá em cima é uma visão panorâmica. Então, quando Moisés contemplou ali Efraim, Dan, Naphtali, todos aqueles lugares, até contemplar Judá, e ele contemplou, e nós cremos que ele se alegrou, porque adentrar ali seria a glória transitória para o seu nome, e o que ele queria era a glória para o Senhor, era a glória eterna. Então, transformados de glória em glória todo dia, na mesma imagem, por obra do Espírito Santo. Vamos entender, irmãos, que a presença do Senhor em nós vai fazer que o brilho do Espírito Santo esteja em nossas vidas. O brilho. Eu sempre conto as experiências passadas da minha vida. Nós íamos para Goiás numa Kombi, sempre alguém fez uma ideia de contar uma piada todo dia. Todo dia alguém vai trazer uma piada para contar. Aí eu pensei, deixa chegar o meu dia, o que vai acontecer? E todo mundo ria, hoje é tal dia, até anotado no caderninho. Quando chegou o meu dia, eu disse, não, eu quero falar para vocês de Jesus, não tem nenhuma piada para contar. As piadas eram pornográficas, eram coisas horríveis, não tenho não. Aí ele disse, mas crente não pode? Não, quem não pode são vocês também. Eu nunca me esqueci do que eu falei. Nós estamos viajando à mercê de perigos na estrada, e nós temos aqui orar, pedir ao Senhor. Irmãos, durante todo o nosso trajeto até formar, nunca ninguém mais conta uma piada perto de mim. Acabou, findou ali. Nós temos que deixar cair e dizer não quando precisamos dizer não, dizer sim quando precisamos dizer sim. E aqui nós vemos então, nesse último tópico sobre essa glória transitória, Moisés contemplando tudo, porém não adentrando, porque a glória não poderia ser para ele. E agora, quando ele chegou a certa altura, certamente já foi doendo o seu coração da separação, da sua família, dos amigos que fez nessa trajetória toda, de tudo aquilo que tinha acontecido. Porém, ele entendeu que muito melhor do que tudo é a glória eterna. Então fica esse aprendizado para nós na manhã de hoje, irmãos, que o momento vai findar para todos nós, mas nós vamos entender que a glória eterna é o que nos espera. E eu espero que todos nós tenhamos aprendido a deixar marcas indeléveis, inesquecíveis para as pessoas, a se comportar no momento do velório, a ter uma vida de comportamento que possa mostrar qual é o nosso alvo. E eu tenho certeza que Deus irá estar nos abençoando. E pense sempre algo, quero deixar algo para você pensar aí.
As pessoas estão te avaliando. Você já entrou no lugar com uma plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado? Talvez você vai entrar num lugar que não tem uma câmera lá te filmando. Eu diria, sorria, você está sendo avaliado. Tem alguém olhando para você, para o seu humor, para a sua roupa, para a maneira como você traja, para a maneira como você fala, para a maneira como você age. Já imaginou quantos registros de confusões, de tantas questões que não precisariam ser tomadas, mas que poderia nós nos portar como verdadeiros servos do Senhor? Então esteja atento, nós estamos sendo avaliados. O Senhor avaliou Moisés, avaliou o povo, entendeu que aquele povo de dura serviço, eles poderiam adorar, e ele fez então Moisés, com que Moisés entendesse que a glória transitória é diferente da glória eterna. Moisés entendeu, e quem estava em condição melhor? O povo que entrou, porque tem muita gente que pensa que só Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Irmãos, a nova geração entrou com ele, então não foi só os dois, não foram só os dois, é aqueles que saíram do Egito que não entraram. E quem estava em melhor condição? Qual a melhor situação? Era do povo que estava entrando ou de Moisés? Qual situação você escolheria para você? A posição de Moisés? O pastor Giovanni fechou aqui. Moisés entrou na celeste e o povo entrou na terrestre. O mundo certamente está querendo entrar, né, na terrestre, mas o povo, quem verdadeiramente serve o Senhor? Então, pastor Giovanni, eu acredito que nós que aqui estamos, preferiríamos estar, mas, e a morte, mas chegou o final, deixou tudo para trás. É assim, irmãos, vamos deixar tudo e alcançar a glória eterna. Deus abençoe todos nós nesta manhã. Pastor Giovanni. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Lição maravilhosa, né, irmãos? Aprendemos bastante do Senhor. Quero ler a conclusão da lição. Moisés mostrou apenas uma parte do que Deus é capaz de realizar, e Cristo deixou claro que o homem poderia fazer coisas ainda maiores. João 14:12. Nada nos foi omitido, basta apenas descobrir como alcançar. Que o Senhor nos dê a planta do caminho e a sede necessária para beber desta água tão salutar. O que quer dizer? Salutar quer dizer que promove a saúde. Amém? Quero agradecer desde já a presença de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã. Que Deus abençoe cada um de forma maravilhosa. E quero já passar para o pastor, que está fazendo as considerações finais e o término da escola. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando no final da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a presença dos irmãos. Deus abençoe a todos. Tivemos uma lição abençoada aqui sobre a morte de Moisés. Mas conta uma história, o seguinte, Maricel, que um irmão morreu, um pastor, e foram velar ele lá. E aí eles começaram a dirigir o culto fúnebre. E a esposa dele estava na cozinha, chorando, né? Sim, estava na cozinha preparando um café. E o povo ajudando, fazer o café e tudo. E começou o culto fúnebre. Aí começou o povo a falar: esse homem foi um homem muito bom, esse homem foi um pai exemplar. E a esposa está lá na cozinha escutando, né? Esse homem foi um exemplo de marido, esse homem foi um exemplo. Aí a mulher dele estava lá na cozinha e falou assim: minha filha. Ela falou: o que foi, mãe? Falou: vai lá dentro, vê se é o seu pai mesmo que está lá na sala. Esse aí eu não conheço, não. Esse aí, vê se é ele mesmo, tá? Já que eles trocaram de fundo. Ué? Então acontece essas coisas. Então, nós precisamos viver de maneira que não precisar de mentir quando nós morrer, né, irmão? Procurar viver de maneira que no seu velório ninguém precisa mentir da sua vida. Eu acho que esse é o padrão que nós temos, para não acontecer igual esse caso, né?
Aí morreu um outro, né? Morreu um outro lá, eu estava lá velando ele, mas ele não tinha feito nada, daquilo que a irmã Elisama falou, não tinha nada para falar dele, né? Aí o povo olhava, o que nós vamos falar? Precisa falar alguma coisa aqui desse homem que não tem condição. Eu pensava, você não tem alguma coisa para falar? Eu falei, não tem nada. Eles olhando para lá. Aí chegou um bêbado, o bêbado está lá do lado. O que nós vamos falar? Aí o bêbado falou assim, tadinho dele, gente, ele subiava tão bem. Ele subiava tão bem. Eu nem sabia subiar, né? Tinha alguma coisa. Então, irmãos, esse negócio é muito sério, né? Isso é muito sério. Vamos colocar em pé. Ai, ai. O certo é que nós temos que viver de modo que não precisar de mentira no dia que nós morrer, né, irmão? Falar só a verdade. Porque, como diz o Marcelo, tudo está registrado. Né? Tudo está registrado. Vai ficar aí o legado para o povo. Irmãos, 19 horas, o culto de celebração a Deus. Venha, convide mais alguém, traga as pessoas, vamos estar orando, buscando a presença do Senhor aqui, né? Oremos a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta lição que aprendemos nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, nos ensina, Pai, a ter uma vida que possa glorificar o Teu nome, ó Deus, que nós possamos dar bom testemunho da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos morrer para nós mesmos, para que as pessoas tenham vida através de Ti, Senhor, que vê nosso testemunho. Meu Deus, ser com Tua igreja, nos prepare, Senhor, meu Deus, tirando de nós toda mancha, toda ruga, todo pecado. Meu Deus, assim nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, e agradecemos desde agora e para sempre. Amém? Graças a Deus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, curva a vossa cabeça, eleva o pensamento no trono da graça de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e que todo o povo de Deus diga: está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.